Amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nesse último culto, nesse último domingo de 2024, temos meditado sobre esse tema, durante um ano, de um mês. Prepare-se para 2025. Então, um mês da gente pensar em algumas coisas importantes sobre o ano que se aproxima e que é uma grande bênção de Deus para nós. Mas eu queria te dizer, irmão, que Deus quer que você tenha perfeita felicidade, não apenas em 2025, mas para sempre. Aí você fala, mas como assim, pastor? Parece uma coisa meio ilusória, Parece uma coisa, assim, utópica, Não tem, parece que como a gente obter isso. Mas talvez você nunca tenha ouvido isso que eu vou te dizer agora, mas eu quero dizer para você que o livro de Apocalipse deseja que você seja feliz. No livro de Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa felicidade, realização, plenitude, bem-aventuranças. E você olha e pensa no livro de Apocalipse como aquele livro de um caos no fim do mundo e aquela coisa toda, e de fato nós vemos isso no livro. Nós vemos como a palavra de Deus revela para a gente tudo o que está acontecendo, o que naquela época era impossível acontecer, por não ter capitalismo, globalização, enfim, nada disso era possível. E nós vemos hoje isso acontecendo diante dos nossos olhos, A contaminação, por exemplo, dos mares, que está aí em nível de 100%, Fiquei espantado, porque dentro da placenta de uma mãe já está se encontrando no líquido amniótico um microplástico. Aí você fala, meu Deus, o bebezinho está lá, nem chegou para o lado de fora do mundo, e o tadinho, o bichinho já está contaminado lá dentro. Então, veja, aquilo que a Bíblia estava falando, que era, humanamente falando, impossível naquela época, hoje nós vemos como realidade. Então, de fato, um livro que toca nesses temas tão tremendos e desafiam a nossa vida, mas é um livro, irmão, que fala de uma perfeita felicidade aos cristãos. E eu quero dizer para vocês que esse livro nos chama a essa vida de perfeita felicidade, mesmo no meio de tantas lutas, desafios, problemas, oposições a Cristo, à igreja, ao reino de Deus. Uma igreja que é feliz, para a glória de Deus. E Deus quer que você seja feliz, não apenas em 2025, mas Ele quer que você seja feliz para sempre. Por isso o texto coloca para mim e para você 7 bem-aventuranças. E por que 7? Esse número que aparece tantas vezes no livro de Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas. O Cordeiro de Deus tem 7 olhos, 7 chifres, são 7 taças, 7 trovões. Aí você fala tantos 7, porque o número 7, dentro da ideia do judaísmo daquela época, é um número perfeito, ok? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A ideia de uma plenitude, de uma perfeição, ok? Então, por isso que o livro, ele mostra, ele usa essa figura de linguagem. Não tem nada a ver com o número 7, tá bom? Então não se preocupe com o número 7, não. Mas é só uma figura de linguagem para expressar essa ideia de totalidade, de plenitude, de perfeição, de poder pleno, ok? Então, essa é a ideia aqui, essa é a ideia do livro. Por isso, 7 bem-aventuranças. Vamos caminhar no livro então? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Eu queria te mostrar a primeira bem-aventurança, a primeira maneira, a primeira forma de você ser feliz. Capítulo 1, versículo 3. Ele inicia o livro falando dessa felicidade que Deus quer que você tenha. Mas Deus maravilhoso não apenas quer que você seja feliz, Ele te diz como você vai ser feliz, Ele te diz o caminho, Ele te diz o que você tem que fazer, como você deve viver para viver em plenitude de vida,
para viver feliz, mesmo nas oposições. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as palavras escritas neste livro da profecia, porque o tempo está próximo. Isso é a segunda vinda de Jesus. Se aproxima. Quando diz o tempo está próximo, é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, você já é feliz, porque você está ouvindo este livro sendo lido. Você está ouvindo durante esse mês a leitura deste livro, meditações desse livro, mas não apenas do livro de Apocalipse, de toda a palavra de Deus. Esse texto nos chama, meus irmãos, a mergulhar a nossa vida na palavra de Deus. O caminho da felicidade está nas Escrituras Sagradas. Diz o Salmo 18 que o caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Então não crie um caminho para você. Siga o caminho que é perfeito, a palavra de Deus. E aqui o texto nos mostra aqueles que leem as Escrituras Sagradas. E é isso que Deus nos chama nesse texto, a ler a sua palavra, a ler as Escrituras Sagradas. Nós, todos os anos, começamos o ano como devocional, estimulando os irmãos a lerem as Escrituras Sagradas, a meditarem na Bíblia, a se entregarem a uma leitura mais profunda, mais séria, mais ampla das Escrituras Sagradas. E você será feliz se você ler esta palavra, se você dela meditar de noite, se você viver, guardar esta palavra. Isso é, a cada decisão, a cada escolha da vida, vou fazê-la sobre os princípios da palavra de Deus. Mas também é um chamado ao culto, porque a maioria das pessoas naquela época, cerca de 80% até 90% não sabiam ler. Então como eles iam ler o texto sagrado? Além do que era caríssimo ter um pergaminho de um livro das Escrituras Sagradas. Caríssimo. Para você ter uma ideia, na época da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, na Alemanha, para alguém ter uma Bíblia em alemão, você tinha que vender a casa para comprar a Bíblia e morar de aluguel. Pessoas venderam a casa, foram morar em barracas, ou foram pagar aluguel para poder comprar uma Bíblia. Meus irmãos, você imagina há 2000 anos atrás. Então, essas pessoas, elas só tinham oportunidade de ouvir a palavra de Deus nos cultos. Então, elas não tinham outro lugar, outro ambiente. Era no culto onde elas poderiam ouvir algum irmão que pudesse ler, que tivesse a habilidade de ler, e que tivesse um texto sagrado, uma comunidade, uma igreja, que reuniam dinheiro para comprar, às vezes um livro, uma carta, ou pedir para um escriba reproduzir, escrever uma carta. Então eles ali ouviam aquela carta, ouviam a leitura do texto sagrado. Meus irmãos, feliz é você, quando você vem para o culto ouvir a palavra de Deus, quando você todos os dias pega a palavra de Deus na sua casa e lê as Escrituras Sagradas, quando você dedica a sua vida à leitura, à meditação, mas também a guardar esta palavra. Como diz o capítulo 14 desse mesmo livro: então ouviu uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor. Sim, eles descansam das suas fadigas. Essa bem-aventurança maravilhosa de ouvir a palavra de Deus, que traz, no meio de tantas fadigas, o descanso para a nossa alma, a certeza. Toda a nossa fé se baseia na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu preciso de mais fé. Pastor, eu preciso de uma fé mais forte. Você precisa inclinar o seu coração à palavra de Deus. Eu tenho uma fé, eu sinto que minha fé é tão frágil, ela é tão fraca. Tem hora que eu estou no alto da montanha, minutos depois eu estou no fundo do vale. Às vezes
precisa estar firme na palavra de Deus, alimentado, conhecendo o Senhor. A palavra de Deus revela quem é Deus, e quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais você o ama, mais você confia nele. E quanto mais você confia, quanto mais fé, mais você descansa nele, na segurança do eterno amor de Deus por você. Tome a sua Bíblia, compre um caderno de devoção, faça isso amanhã. Compre um caderno de devocional. Hoje você vai sair daqui com o devocional do ano de 2025. Perguntas que irão te ajudar a meditar no texto sagrado. Tome esse devocional, colhe nesse caderno e comece seguindo o texto bíblico e fazendo essas perguntas e meditando no texto sagrado. Não apenas lendo rapidamente o texto, mas parando no texto, deixando o texto falar com você, meditando no texto. Meus irmãos, nós precisamos das Escrituras Sagradas. Faça isso para a glória de Deus e para você ser feliz. Você não será feliz longe da Bíblia. Você não será feliz longe de uma leitura, de uma meditação, de ouvir a cada culto e de guardar no seu coração a palavra de Deus. Achar das tuas palavras, logo as comi, e elas me foram doce como mel. Amém, queridos? A segunda bem-aventurança, anda comigo aí no capítulo 14, versículo 13, capítulo 14, versículo 13, outra bem-aventurança, é a segunda bem-aventurança. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A morte, o texto está dizendo que felizes aqueles que a partir de agora morrem no Senhor. A morte parece que nunca é uma alegria, nunca é uma alegria, é sempre uma tristeza. Como é que esse texto sagrado está dizendo que felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor? É porque eles morrem em Cristo, eles morrem no Senhor, eles viveram para o Senhor e morreram para o Senhor. Olha o capítulo 14, no mesmo capítulo que você está, no versículo 4, que é o contexto dessa palavra, que diz: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Olha o texto sagrado, são esses, versículo 4, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores, os discípulos, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Queridos, felizes os que morrem no Senhor. E aqueles que morrem no Senhor, eles primeiro andaram com o Senhor. Eles andaram com o Senhor, eles viveram com o Senhor, eles caminharam com o Senhor, eles são seguidores do Senhor, eles são discípulos. Eles não apenas ouviram sobre Jesus, eles não apenas estiveram na multidão ouvindo Jesus, eles não simplesmente comeram o pão que Jesus multiplicou, ou receberam alguma bênção, uma cura, alguma coisa de Cristo, e logo saíram dali, como aqueles 10 leprosos, que todos foram curados, mas um apenas foi salvo, voltando para dar glória a Deus. Não, feliz é aquele que andou com o Senhor, e mesmo nessa situação tão difícil que é a morte, eles são felizes, porque eles morrem no Senhor, eles descansam das suas fadigas. Essa palavra fadiga é o trabalho e sofrimento, é a perseguição, são dores no meio
do serviço. Pessoas que lutaram, pessoas que... E ser cristão não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. É um desafio. Nós caminhamos com Ele, nós andamos com o nosso Senhor, Ele nos ama, nós o amamos. Mas existem lutas, desafios, nos sentimos cansados. Quantas vezes? Mas, meu amado irmão, você é feliz, porque você não vai para a condenação, você vai para a vida eterna. Quando você fechar os olhos aqui e abrir na eternidade, quando você abrir os olhos na eternidade, você olhará o rosto do seu Senhor, e olharemos nos seus olhos e o veremos face a face, diz o livro de Apocalipse. Feliz os que vivem no Senhor, felizes os que morrem no Senhor, e eles descansam das suas fadigas. Lá não há dor, não há sofrimento, não há mais morte, não há mais maldição alguma. Meus amados irmãos, que bênção é viver no Senhor, que bênção é morrer no Senhor. Há uma esperança na morte do cristão. Ele está em vida para a glória de Deus, mas olha, desde suas obras o acompanham. A fadiga, mas há obras. Há sofrimento, mas ele tem o que apresentar diante de Deus. Ele tem o que oferecer a Deus. Suas obras, olha o versículo 12 do capítulo 14, versículo 12, é o contexto. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as suas obras. Guardar a palavra, os mandamentos de Deus e a fé, essa fidelidade ao Senhor, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a primeira obra que temos que apresentar diante de Deus. Essa perseverança no Senhor, essa vida em Deus, essa perseverança dos santos, essa perseverança que se traduz em guardar a palavra do Senhor, não guardar um dia ou outro, numa época ou outra, ou quando tudo estiver fácil, não, quando a fadiga passar, o trabalho duro passar, então eu vou servir a Deus. Não, ele está servindo a Deus na fadiga, no sofrimento, ele está ali junto com o seu Senhor, e tem obras. E olha o capítulo 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu. E aqui é uma figura de linguagem para a igreja. A igreja aqui é um mensageiro celestial, é um anjo de Deus, ok? Sobre essa terra, ok? A ideia aqui é que a igreja, ela está passando pelo céu, ela está em todo lugar, anunciando o Evangelho, porque só a igreja anuncia o Evangelho, os anjos não pregam o Evangelho. Aqui é uma figura de linguagem para a igreja, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Aqui está a grande comissão que Jesus ordenou aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Esse anjo é a igreja, e com o Evangelho temei a Deus, e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai ao Senhor. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Essas são as obras. Uma vida de obediência que guarda a palavra de Deus em perseverança e fidelidade, e que prega o Evangelho. A nossa felicidade, irmãos, a felicidade do verdadeiro cristão está em ver pessoas salvas. Pessoas salvas. O verdadeiro cristão esteve perdido. Ele foi achado. Ele foi achado. E quando ele é encontrado por Deus, ele lembra de tantos quantos em sua família, amigos, familiares, vizinhos, pessoas que ele conhece, estão perdidos sem Deus. Meus irmãos, nós como Dorcas, precisamos, ao partir daqui para a eternidade, termos pessoas ao nosso lado chorando no nosso velório, dizendo: olha as roupas que essa pessoa fez, olha as boas obras que essa pessoa fez, olha a vida que essa pessoa levou, olha quantas bênçãos essa pessoa derramou sobre todos nós por tanto tempo. Que cada um de nós saiamos dessa vida para a eternidade, felizes em Deus,
cheios de boas obras. Como diz Paulo em Tito capítulo 1, essas boas obras que Deus preparou eternamente para que andássemos nelas. Ricos em boas obras, ricos em pregar o Evangelho, obedecer a palavra de Deus, ricos, prontos a dividir e ajudar. Não como os mundanos, que acham que não é no egoísmo que eles serão felizes. Não. O Senhor Jesus disse: mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Foi Jesus quem disse isso. E é assim, o cristão é alguém que é feliz, porque ele está em busca da salvação de outras pessoas. Ele é feliz porque ele está vivendo para a glória de Deus. A terceira bem-aventurança, capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 15, a nossa terceira bem-aventurança. Eis que veio como veio o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eis que veio como vem o ladrão. Essas são palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 44 e 45. Jesus disse que ele vem como ladrão, isso é um elemento surpresa. O ladrão, ele não avisa, ele não manda um endereço, ele não manda uma carta, ele não manda um WhatsApp, esta noite ou amanhã, daqui a tanto tempo eu vou aí. Não, ele vem de súbito, ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão. E a Bíblia diz que todo olho o verá quando ele vier. Todo olho verá. E meus irmãos, como a Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós não estamos nas trevas para que o dia do Senhor nos tome como ladrão. O dia do Senhor vai tomar como ladrão, vai ser como ladrão para aqueles que estão sem Cristo. Mas para aqueles que são cristãos verdadeiros, esse dia é aguardado, e como o livro de Apocalipse termina, é um dia anelado. O Espírito e a noiva dizem: é um dia em que se espere, que nós aguardamos o nosso Senhor voltar. Mas o texto sagrado está dizendo: bem-aventurado aquele que vigia. Você está acordado? Você está acordado? Você está vigiando? Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, a felicidade está em estarmos vigilantes em Cristo Jesus, não adormecidos como os demais, mas com os nossos olhos abertos, não dormindo no sono do pecado, mas acordados, vivos em Deus. Meus irmãos, esse texto é um alerta para mim e para você, para que nós vigiemos, porque o Senhor Jesus voltará e é tão fácil dormir, é tão fácil ser envolvido pela cultura, é tão fácil ser envolvido e seduzido pelo pecado, é tão fácil se apaixonar pelo dinheiro, é tão fácil se apaixonar pelos prazeres, é tão fácil se apaixonar pelo mundo, pelo pecado. Mas como é difícil vigiar, estar apaixonado por Cristo, na verdade, é uma luta que temos. Todos nós temos essa luta. Meus irmãos, então vigie, desperta, não durma o sono do pecado, levanta de entre os mortos. Então vigiar e colocar as nossas vestes, as vestes de santidade. Olha o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3. Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aquele que não lembra, que não guarda e que não se arrepende, essa pessoa é surpreendida pela vinda de Jesus, porque aquilo que recebeu e que ouviu, não lembra
não guarda e não se arrepende. É o arrependimento, irmãos, que nos mantém limpos. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículos 7 e 8, vai dizer assim: cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se com linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça, uma vida santa, correta aos olhos de Deus, dos santos. As vestes e vigiar são duas coisas que estão ligadas. Quem não vigia está em trapos. Não tem como vestirmos, como o texto sagrado diz. Olha, de um lado, a noiva de Cristo, a igreja, ela se veste, ela se atavia, ela se veste para o casamento. Mas quem dá roupa para esta noiva, quem concede o vestido nupcial, é o noivo, pois lhe foi dado vestir-se com linho finíssimo, resplandecente, mas que ela veste-se do sol, da luz da glória de Deus, finíssimo e puro, que são os atos de justiça. Assim devemos viver. Felizes, irmãos, aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. É difícil andar na lama do pecado, na lama do mundo, vestido de vestiduras brancas. A cultura está dizendo para você o seguinte: se joga, cai na lama, a felicidade é pecado. Olha, se lança. Às vezes, geralmente assim, você tem alguém que você conhece que se afundou no pecado, e o que essa pessoa te aconselha? Cai também, vem também. Tem gente esperando você cair. Não é o diabo não, gente, pessoa, esperando que você caia, para que essa pessoa, para que você fique igual a ela. Estou doidinho que fulano pegue, lá no coração. Rapaz, olha, essa pessoa podia dar uma resvalada, essa pessoa podia pecar, que ela vai ser igual a gente, mas você não é cristão. Eu quero dizer que a felicidade não está em se lançar no pecado e nas paixões. A Bíblia diz, Apocalipse diz, que a felicidade está na santidade, em ter vestes limpas, puras, resplandecentes, o linho finíssimo. Mas você só consegue se manter assim se você vigiar, se você não dormir no sono do pecado. A cultura diz que a felicidade está em se lançar em todo o pecado que está por aí. Não faça isso. A Bíblia está dizendo que essas pessoas vão sofrer elas mesmas a sua própria destruição e ruína. O livro de Apocalipse diz que aqueles que fazem isso chegará um momento em que elas sofrerão o seu próprio tormento do pecado e morderão a própria língua de dor e sofrimento, buscando algum alívio e não encontrarão. A felicidade está na santidade de Deus. Meu irmão, vive em santidade. Pare de dormir. Não se acomode a esse mundo. Não se conforme com esse mundo, mas que suas vestes, sua vida esteja resplandecente, pura, limpíssima diante do nosso Senhor. Acorda, que você tome a sua vida, tire da forma do mundo e coloque na palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Está vendo outras vezes essa expressão de guardar a palavra de Deus? Como é importante, como a felicidade está na obediência ao nosso Deus. A quarta bem-aventurança, capítulo 19, versículo 9, capítulo 19, versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras, são
de Deus. Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olhe para mim, a eternidade vai ser uma festa de casamento sem fim. Glória a Deus por isso. A eternidade será uma festa de um amor eterno de Cristo por nós e de um amor eterno nosso por Ele. Será o desfrutar eterno de um amor eterno de Deus por nós. Daqui a 10.000 anos estaremos mergulhados no amor de Deus. Estaremos desfrutando do amor de Deus. Cada dia, todo dia, todos os dias e eternamente para sempre, desfrutando o amor de Deus. Meus irmãos, como o Senhor é bom, como Ele quer a nossa felicidade, como Ele quer que sejamos felizes. Cada alerta da Bíblia está dizendo para você, está sinalizando para você: olha, cuidado, aqui não é o caminho da felicidade, o caminho da felicidade é esse. Cada alerta de Deus é uma expressão de amor a Deus por você, porque tomamos a Bíblia como se fosse algo que nos priva da felicidade. Quantas vezes eu fiz isso? Eu achava que a Bíblia estava contra mim, que os mandamentos eram contra mim. Deus não quer que eu seja feliz. Era assim que eu encarava, era assim que eu via, e eu queria fugir da Bíblia. Eu queria estar na direção oposta da Bíblia. Eu não queria ler a Bíblia, eu não queria meditar na Bíblia. Eu queria para a night, o meu negócio era para a night. Quando os meus amigos e eu saímos para invadir festa, era isso que a gente queria: beber, fumar, o pipoco dos tiros. Era isso. E eu achava que era feliz. Mas até o dia que Cristo me achou, e o convite foi feito. Olha o convite aí no texto, olha para mim, versículo 19, versículo 9 do capítulo 19, capítulo 19, versículo 9, olha aí, ele diz: bem-aventurados aqueles que são, o convite está feito, Ele está te chamando para esta festa de amor. A vida em pecado sem Cristo, o mundo caminha na direção da destruição do inferno. E o Cordeiro de Deus, o noivo, está na sua frente, no meio do caminho, no meio de toda a tragédia, de toda a lama do pecado, onde Satanás está te cegando e te empurrando cada vez mais para perto do inferno. Ele se para e te faz o convite para você casar com Ele, com Cristo Jesus, o noivo maravilhoso que ama você, e te chama a uma festa eterna de casamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos que esperar morrer para ser feliz. Glória a Deus. Experimentamos um momento de adoração aqui, que provamos um pouco do amor de Deus. Na verdade, a presença de Deus. Você está adorando a Deus. Você começa a louvar o Senhor e cantar louvores a Ele, e lembrar dEle, lembrar da sua cruz, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Isso enche a nossa alma de alegria, de gozo, de paz, do amor de Deus. Oh, meus irmãos, ainda que o cristão receba a oferta de todos os prazeres do mundo, como o diabo fez com Jesus, tudo isso te darei, tudo isso, não algumas coisas, mas tudo isso eu te darei. O cristão vai querer Cristo, o cristão vai querer a presença de Deus, ele vai querer o amor de Deus, a graça de Deus. O mundo não satisfaz mais. Ele ama Cristo, ele bebe do amor de Deus. Hoje, então,
Hoje, a igreja, hoje, é a noiva de Cristo. E será para sempre. E a eternidade, como diz esse texto, é uma festa eterna de um casamento, de um amor eterno de Deus por nós. E amaremos a Cristo cada vez mais. E provaremos cada vez mais do seu amor por nós. E assim será eternamente. Você já aceitou esse convite? Você já está na festa de casamento? Está experimentando o casamento, o amor do noivo, o amor de Cristo? Queridos, é isso que Deus quer. Isso é o Evangelho. O Evangelho é desfrutar o amor de Deus. Isso é o Evangelho. É quando nós experimentamos, vivenciamos esse amor hoje, nas dores, nas fadigas, nas lutas, nos problemas, nos desafios, desfrutar do amor de Deus por nós. Isso é o Evangelho. Se você não experimentou isso, se você não experimenta isso todo dia, você ainda não está no Evangelho. Mas o convite está feito. O noivo te chama. Cristo te ama e tem perdão para todos os nossos pecados, para a glória dele. Amém? A quinta bem-aventurança, capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Olha o texto sagrado: bem-aventurados, felizes e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Felizes e santos. Veja, a felicidade está na santidade. Não há felicidade na imoralidade. A felicidade está na santidade. É aqui que se encontra a felicidade. Felizes e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, todo olho o verá. Aquele que traspassou Jesus, que enfiou a lança no lado dele quando ele estava na cruz, esse verá Jesus. Todo olho o verá. Ninguém ficará indiferente. O sol vai se apagar nesse dia, porque Cristo brilhará. Ele virá nas nuvens. A Bíblia diz que todos os montes e ilhas serão movidos do lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Há 2000 anos atrás, esse livro de Apocalipse foi escrito, dizendo que chegaria um dia em que todas as árvores seriam destruídas, que todas as águas do mar seriam contaminadas, que todas as águas dos rios seriam contaminadas, que os animais entrariam em grande parte em extinção, que haveria uma multiplicação extrema da maldade e da morte na humanidade. Olhe ao seu redor. Humanamente falando, será impossível alguém descrever algo assim há 2000 anos. Você não tinha as condições para isso. E hoje você está vendo o cumprimento do que está escrito. Você acha que é aquele que no mesmo livro que disse isso e que está se cumprindo e disse que voltará, ele não virá? Você e eu estamos indo ao encontro dele, estamos indo à eternidade, mas ele também está voltando. E quando ele voltar, se eu e você não estivermos vivos, eu espero que cada um de nós tenha morrido no Senhor, haverá a primeira ressurreição. É por isso que ele diz o texto, olha para mim com o texto comigo, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem domínio, não tem poder, não tem autoridade. A primeira ressurreição
é da igreja. Todos aqueles que morreram em Cristo, o primeiro que vai ressuscitar é Abel, que morreu por mão de Caim, no culto ao Senhor. De lá, todos vão ressuscitar. Vai ser um milagre extraordinário. Porque imagina um corpo que se decompõe, que vira nada, ossos que esfarelam, que não tem mais nada, que entram na terra pela chuva e vão para os rios, e os peixes comem, e peixes que comem peixes, e como isso vai ressuscitar? E a Bíblia diz, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ouça esse texto: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é felicidade. Um corpo que não vai mais sofrer a morte, um corpo que não vai mais ser humilhado pela doença, pela fraqueza, pela velhice. Um corpo como o do Senhor, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar todas as coisas a si mesmo. Então é sobre o seu poder em que Ele dará ordem, e cada átomo, cada célula, cada molécula do nosso corpo se juntará, e todos aqueles na segunda vinda que serviram a Cristo ressuscitaram dos mortos, e nosso corpo será transformado, e junto com os irmãos que estiverem vivos, seremos levados pelos anjos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Todas as cartas de Paulo no Novo Testamento falam disso. Todas. Da esperança que nós temos do dia do Senhor. Lembra? As profecias foram dadas. Todas estão se cumprindo. Você acha que ele vai falhar nisso? Você verá face a face. Mas existe a segunda ressurreição. Todas as pessoas que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Todos, ninguém vai fugir. E então o trono branco será posto, e aquele que nele se assenta, o juiz de toda a terra, julgará um por um. Ele vai chamar cada pessoa diante dele. E os livros vão se abrir, e o livro da vida vai se abrir. E tudo que você sentiu, intencionou, pensou, falou, fez e deixou de fazer, está escrito nesse livro. E cada um será julgado segundo as suas obras. Não vai ser assim, ó, Deus vai botar, o Senhor vai chamar assim: olha, todo mundo que morou na Samambaia. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Ele vai dizer assim: fulano de tal vem aqui, e o livro vai ser aberto e vai ser lido, a sua vida inteira está lá, e vai ver se seu nome está escrito no livro da vida. Não está. Essa é a segunda morte. O inferno vai ser lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o que diz Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, é o que diz o texto. Terrível, queridos. Por isso os alertas aqui. O alerta para você ser feliz. Feliz e santo é o que faz parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Se você está servindo a Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Ele levou na cruz, no madeiro, tudo que eu deveria carregar no inferno eterno para sempre. Ele tomou sobre si as minhas dores, os meus pecados Ele carregou sobre si. Ele foi a oferta que pegou todo o meu pecado. Querido irmão,
Você é feliz se você está em Cristo. Você precisa de Cristo. Todos nós precisamos dele. Há um destino eterno para cada pessoa. Esqueça, é mentira do diabo essa ideia de que no final todo mundo vira anjo e que Deus é brasileiro e ele vai dar um jeito para todo mundo. Não vai. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano. O diabo está enganando milhares de pessoas. Abra a sua Bíblia, leia o capítulo 20 de Apocalipse, que é esse texto que eu estou citando para você. Leia em casa, pega esse texto, Apocalipse, capítulo 20, e lê ele na sua casa. Lê cada versículo devagar, querido. Por isso que a nossa missão é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. Não tem nada mais sério do que isso, porque é o destino eterno das pessoas. Quando você prega o Evangelho, você está livrando as pessoas, você está anunciando, você está dando um caminho da felicidade para elas. Pregue o Evangelho, ame as pessoas, da sua família, do seu trabalho, dos seus vizinhos, não importa quem seja, ame essas pessoas, porque isso é uma verdade. Você hoje é feliz se você está em Cristo. Se você não está em Cristo, você pode ser feliz hoje. Nada te impede. O convite está feito por Ele. E é de graça. Não tem preço. Porque todo preço Ele pagou na cruz. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Ele e pronto. E Ele vai salvar você. Nós precisamos pregar o Evangelho. O grande e eterno amor de Deus. Porque essa é uma verdade da qual ninguém, não tem dinheiro, não tem Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a riqueza dele não é nada, ele não tem nada, ele vai sair daqui do jeito que ele chegou aqui, sem nada na vida. E isso, meus irmãos, é um alerta para todos nós. Deus quer que todas as pessoas recebam o Evangelho. Sexta bem-aventurança, capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Está vendo novamente? Eu venho como ladrão. Eu venho sem demora. O tempo está próximo. Olha quantos alertas da segunda vinda. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É interessante, no capítulo 1, ele fala que você deve guardar. No último capítulo, ele está dizendo: guarda, obedeça, seja fiel ao Senhor. Aqui está a nossa felicidade, meus amados irmãos. A felicidade está na obediência ao Senhor, em sermos fiéis ao Senhor e guardar a sua palavra. A sua palavra. Jesus diz em Lucas, capítulo 21, falando da sua segunda vinda. Em Lucas, capítulo 21, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus diz: contudo, não se perderá nem um só fio de cabelo da vossa cabeça. Nem um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ele tem controle de tudo na nossa vida. Nem um só fio de cabelo da nossa cabeça se perderá. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Como é que você vai chegar diante de Deus? Na perseverança até o fim, sendo fiel e obediente ao Senhor até o fim. É assim que somos salvos. Ele vai conosco, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. Pastor, mas eu tenho medo de não conseguir ser fiel até o fim. Não seremos, não podemos. A força vem dele, o poder vem dele. É o Espírito de Deus que vem sobre nós, que está conosco, que nos fortalece. Naturalmente somos apaixonados pelo pecado. A natureza pecaminosa que está em nós é apaixonada pelo mundo. Como a gente vai conseguir? No poder dele, sendo cheios do Espírito, ouvindo a palavra, lendo a palavra, guardando a palavra, vigiando, guardando as nossas
buscando ao Senhor, bebendo do seu amor, vivendo essa festa de casamento hoje, vivendo essa festa de casamento hoje, essa núpcia hoje, amando ao Senhor, sendo amado por Ele. É assim, meus irmãos, sob o poder de Deus que nós vamos. Você não vai sozinho. A vida cristã não é assim: você se entregou hoje para mim, bem-vindo, aceitou meu convite, que coisa boa, eu quero dizer para você que eu te amo. Agora vai, a linha de chegada é lá, pode sair andando e eu estou te aguardando lá. Não é assim, não é assim. Ele vai junto com você, lado a lado. Quando você tropeçar, Ele vai te segurar. Quando você cansar, Ele vai te dar forças. Quando você não conseguir caminhar, Ele vai te carregar. Ele vai junto conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Não vai ter um dia, um momento, uma circunstância, uma ocasião que você vai estar só. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Bendito seja Deus. Se não fosse assim, no dia seguinte que eu entreguei minha vida para Cristo, eu tinha voltado para o mundo. No dia seguinte, eu tinha voltado para o pecado. No dia seguinte, eu tinha ido para a night. No dia seguinte, eu tinha voltado à velha vida. Sabe por que eu estou aqui? Porque até aqui nos guardou, nos ajudou, nos fortaleceu o Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Esse é o engano. É achar que fulano de tal, ele é um cara, então ele consegue. Não. Esse é o erro. Se eu estou aqui, e se tem 35 anos que eu estou servindo ao meu Senhor, é Ele. É a graça dEle, é o amor dEle, é a força dEle, é o poder dEle. É em mim, é em você. Então, querido, bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Guarde, obedeça. O chamado novamente para você obedecer. Eles, pois, o venceram o diabo, venceram todas as artimanhas do diabo. Eles, a igreja, os eleitos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, foram perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É assim que mantemos as nossas vestes limpas, pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida, amaram mais a Cristo do que a si mesmo. Apocalipse 12:11. Amaram mais o Senhor do que a si mesmo. E a última bem-aventurança, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está vendo? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, que é o próprio Jesus. A árvore da vida é Cristo. Ele é a vida, Ele é a luz da vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nos assiste o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O que é lavar as vestes do sangue do Cordeiro? É viver uma vida longe dessas trevas do versículo seguinte. Quando você peca, você então arrependido, quebrantado e contrito, se aproxima do seu Senhor, sem mérito algum. O mérito é todo dele. E suplica ao Senhor: Senhor, me perdoa.
Eu quero viver longe do pecado. Eu quero viver longe das trevas, dessas paixões do meu coração. Meu Senhor, me aproxima mais de Ti, me dá mais temor. Me ajuda a amar mais o Senhor, a guardar mais a Tua palavra. Senhor, eu quero abandonar esse pecado. Eu não quero voltar nele nunca mais na minha vida. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As vestes do santo que nós vimos, felizes e santos, aqueles que têm as vestes resplandecentes, são puras e limpas diante de Deus. Olha, nós não pensamos em perfeição. Impossível. Um cristão não pode ser perfeito. Não pode ser perfeito. Mas ele não está deitado na lama. Ele não está deitado na lama. Ele pode ter suas vestes às vezes manchadas, porque ele está andando no mundo quebrado e caído. Mas ele não está banhado, jogado na lama. Não. Fora, olha o versículo 15. Fora vão ficar os cães. São pessoas que detestam o Evangelho, são avessos ao Evangelho, que voltam as costas para o Evangelho. Os feiticeiros, pessoas que estão vivendo na feitiçaria, e também os impuros. Aqui a palavra impuro é toda espécie de impureza sexual, qualquer tipo de relação sexual errada. Aí entra os adúlteros, homossexuais, pessoas que têm relação sexual fora do casamento, antes do casamento, tudo é o que a Bíblia diz. Deus ama cada uma dessas pessoas, mas não aceita o pecado delas, e o pecado delas vai ser a morte delas. Por isso todos os alertas da Bíblia, se Deus quisesse a nossa perdição, Ele só nos deixava. Os alertas são provas do amor de Deus. Deus está te chamando ao arrependimento. Volta, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Os impuros, os assassinos. A gente acha que assassino é só quem está perto da tiro, ou aquele que empunha a faca. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 que os assassinos são aqueles que guardam ódio, ressentimento, raiva, rancor no coração em relação ao próximo. Matou a pessoa no coração. Talvez não teve a oportunidade ou a valentia de apertar o gatilho. Foi amarelo demais. Mas o assassinato não é apertar o gatilho ou empunhar uma faca. O assassinato é quando você mata a pessoa aqui no coração. O ódio, o amor. É isso que Jesus disse que é o assassinato. A impureza, o adultério, não é no ato, como Jesus disse em Mateus 5 também, é você olhar com intenção impura no seu coração. Já adulterou, já matou. Meus irmãos, o pecado está dentro de nós. Só o sangue de Jesus, só o Espírito de Cristo pode nos libertar e nos fazer felizes. Os idólatras, aqueles que amam o dinheiro, que amam a si mesmos mais do que a Cristo e a sua palavra, que adoram estátuas, os idólatras, todos estão aqui. E todo aquele que ama e vive na mentira. Meus irmãos, a felicidade não está nisso. A felicidade está em termos uma vida ao lado do Senhor, com as nossas vestes limpas pelo sangue de Jesus, há perdão para todo pecado. Todos esses pecados aqui são perdoados por Deus. Se a pessoa que se aproxima diz: Senhor, a minha vida é essa, quero receber tua salvação, teu amor, me perdoa, não quero mais viver essa vida, quero viver junto a ti. Cada uma delas é perdoada de todos os seus pecados, e a Bíblia diz que dos seus pecados, Deus diz: jamais me lembrarei. Que Deus bom, que Deus misericordioso, quanta felicidade há em Cristo Jesus, toda a felicidade. E é assim que Deus quer a sua vida, perfeitamente feliz ao lado de Cristo. Vamos nos colocar em pé ao Senhor. Feche seus olhos.
Meu amado, feche seus olhos.